versículo 19 e 20, nos mostra uma nova ou uma outra característica desse povo de Deus que tem que ser diferente. Versículos 19 e 20 dizem assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já pararam para pensar que o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando de louvor, certo? É claro que ele está falando de louvor. Ele está falando de salmos, ele está falando de hinos, ele está falando de cânticos espirituais. Mas qual é a palavrinha que ele usa antes de se referir a essas expressões musicais? Falando. O que é que isso quer dizer? Que nós temos que nos comunicar até pelo louvor. Que a música é o veículo de comunicação. Que as palavras que nós cantamos devem ser aquelas palavras que honrem a Deus, que elevem os nossos pensamentos a Deus, que reflitam a nossa dependência de Deus, que mostrem o nosso louvor ao Deus soberano que condescendeu em olhar para nós e nos prover um caminho de salvação e enviar o seu Filho. Comunicação no cantar, comunicação no louvor, comunicação tal que ela é para nós e para os demais também. Lá no trecho paralelo em Colossenses, Paulo escreveu aos Colossenses, e tem muito de similaridade entre Efésios e Colossenses. Ele diz assim: instruindo-vos mutuamente com salmos, hinos e cânticos espirituais. Instruindo-vos mutuamente. Então, o cantar não é só pelo cantar, mas ele tem um propósito imenso na comunicação das verdades de Deus. Verdades que nós cantamos para nós e para instrução mútua uns dos outros. Até no louvor nós estamos discipulando, até no louvor nós estamos comunicando a graça de Deus, e assim é que deve ser, de forma diferente. Irmãos e irmãs, Paulo termina aqui no versículo 21, dizendo que o povo de Deus, um povo de Deus que faz parte de igrejas saudáveis, um povo que assume uma identidade própria, um povo que é diferente, tem consciência que é diferente e não faz apologia dessa diferença, não pede desculpas por ela, mas assume essa diferença. Esse povo é um povo submisso e manso. Versículo 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como isso é difícil, né? Nós achamos que temos a palavra final sobre todas as coisas. Às vezes nós fazemos perguntas, mas não queremos nem ouvir a resposta, queremos só emitir a nossa opinião. Nós temos grande dificuldade em nos sujeitarmos uns aos outros, mas isso marca o povo de Deus. É um povo submisso, é um povo manso, e fazemos isso no temor de Cristo, porque Cristo nos amou, porque Cristo vem, porque o Rei vem, e Ele quer um povo diferente, um povo que assuma a sua diferença, um povo que saia pelas ruas, pelos pontos onde Deus os colocou, nas escolas, na sua vizinhança, com os seus parentes, em todos os lugares, de alguma forma conscientes dessa diferença e gloriando-se na diferença também.
sem se submeter à pressão desse mundo, que clama para que nós sejamos iguais, para que tudo seja diluído, as diferenças têm que ser diluídas. Não, nós somos um povo diferente, porque temos um Deus diferente, um Salvador diferente, o único Deus, o único Salvador, um Espírito Santo que nos ilumina todas essas verdades, e temos que ser povo diferente caminhando num mundo que jaz em trevas. A Bíblia insiste, ela ensina que nós somos diferentes. Eu sei que a pressão é enorme para que sejamos iguais, mas a igreja saudável, ela precisa dos verdadeiros servos de Cristo, ela precisa desses que ousam ser diferentes, até que o Rei retorne.